Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo domingo, dia 26 de dezembro de 2021. Eu trago aqui mais um fluxo de notícias. Eu pude passar aí no canal do Mark, né, e colher uma última informação importantíssima que ele trouxe. Eu gostaria de transcrever e alguns outros provedores também nos disseram algumas novas informações e gostaria de compartilhar a todos os irmãos que me acompanham desde o começo, a todos os novos inscritos que me conhecem através das recomendações do algoritmo. Que Deus abençoe vocês e possa prover, né, continuar provendo um domingo de maravilhas e uma semana melhor ainda para todos nós, né, meus irmãos? E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Que eu pude colher é o seguinte, vamos lá. Bem, ainda não temos anúncios, pessoal, mas estou ouvindo coisas excepcionalmente positivas sobre as multas e penalidades. Grande expectativa para as entregas, com o início a partir deste domingo. Isso seria CMKX, PPS, assentamentos e muitos outros. Ouvi dizer que as coisas ainda estão avançando este ano. Eles não adiaram mais nada do que alguns dias a partir de quando pensamos que receberíamos as notificações. Tenho grandes expectativas e quero isso tanto quanto cada um de vocês. Cerca de 50% das baleias que estavam em reno voltaram para casa por alguns dias. Nenhuma nova conversa sobre o Iraque, mas isso era de se esperar. Washington, espero que tenhamos grande vitória. A boa notícia é que tudo está funcionando bem e finalmente podemos prosseguir. Outra boa notícia é que multas e penalidades já começaram. Ainda podemos ver o lançamento final e esse é realmente um milagre de fim de ano. Infelizmente, você não receberá suas notificações. Parece que o grande problema está sendo resolvido de uma vez por todas. Vamos observar. Segunda-feira eles estarão fazendo algumas ligações. Muitos estão trabalhando duro para isso, para o mundo. Eu concordo, estamos sentados no precipício disso. Deve ser ilegal avisar as baleias e ao público em geral. Isso não é uma negociação com informações privilegiadas? Não, realmente não. Eles simplesmente já fizeram a papelada e as verificações de antecedentes. Tem seus SKRs e todos nós estaremos indo ao mesmo tempo. Se eles têm SKRs, por que eles têm que viajar? Vários deles têm outras moedas adicionais. Assim que os SKRs forem pagos, como eles já estão resgatando, poderão ser os primeiros. Estamos observando um finalizar de tudo isso. É suposto financiar toda a prosperidade envolvida, mas os Chinese Elders eram os que financiavam a reavaliação. Então estamos aguardando que eles também autorizem. Gente, então diante são essas informações, né, mais uma vez dos obrigacionistas, né, e todos esses detentores de laços e vínculos históricos nos Estados Unidos continuam sendo alimentados, né, com a possibilidade de recebimento também. E acredito que aqui no Brasil também tem a posição dessas pessoas, né, e esses envolvidos com essas ações antigas aí de Wall Street e alguns laços dessa época, né, e vínculos históricos também. Então, toda uma grande iminência, né, até que chegue a próxima sexta-feira, né, a próxima quinta e sexta-feira, né. Nós também estamos aguardando, né. Seguindo aqui, né, gente. Os avanços da computação quântica confirmaram a ligação em frequência decodificável para a avaliação de estados de consciência e os sistemas
até então utilizados como auxiliares da justiça, que eram manipuláveis e eram considerados evidências para detectar verdades ou mentiras nos declarantes em juízos. Foram classificados como obsoletos. O registro da atuação na consciência fica registrado e é decodificável em tempo real por sistemas quânticos básicos ou terminais quânticos que são operacionais nas mais de 7.000 principais casas de câmbio para fortalecer o sistema financeiro Quantum QFS. Muitos ativos falsos foram detectados graças à vulnerabilidade dos mesmos títulos e corretores de moedas, e essa tem sido uma das principais causas. Bom, gente, essa é mais uma nota, né, acerca do QFS e toda essa consciência quântica também, né? E agora eu queria falar um pouquinho com vocês, né, sobre esses trusts, né, que detêm essas quantias e qual que é o entendimento sobre isso, né? Então vamos lá. Nível 1, World Trust. Por ordem, o Tribunal Mundial ativa este processo de financiamento. Esse processo continua nos 4 níveis mais baixos de relações de confiança para as pessoas e sob certas condições. A janela de financiamento permanece aberta até que a janela de financiamento do próximo feriado comece. Por exemplo, se a janela da Páscoa estiver ativada, a janela poderá permanecer aberta até 24 de dezembro, véspera de Natal, quando então fecha. Essa janela permite ser aberta apenas se os fundos significativos forem movidos para certos trusts designados durante um determinado período de tempo. Caso contrário, a janela de financiamento é fechada quando esses prazos não são cumpridos. Nível 2. Estes são os 180 Royal Trusts sob o controle em vários países soberanos. Os exemplos são The French Trust, The Russian Trust e The Vatican Trust. Nível 3. Esses são fundos fiduciários sob os controles das famílias mais ricas do mundo até o momento. Os exemplos são Bronfman, Warburg, Morgan, Rothschild e Rockefeller. Nível 4. Esses são os mais de 250 fundos fiduciários corporativos sob o controle de fiduciários de empresas e corporações poderosas. Exemplos são General Electric, Lockheed, General Motors, Boeing, Carnegie, Ford, Marriott and AT&T, e existe 4 a 5 trusts por trusts, o que significa que são aproximadamente 1.200 que devem assinar documentos para movimentar dinheiro por meio deles. Nível 5. Esses são os fundos fiduciários do Programa de Prosperidade, que representam os vários programas de papéis de 70 a 75 bancos que estão sob o controle de programas designados. Novamente, há também 4 ou 5 trusts por cada um, cerca de 350 pessoas que devem assinar documentos para ativar esses trusts. Alguns exemplos incluem Bergevene, SBC, ITI, Savage, Morgan, Omega e Freedom. O maior consórcio é o Freedom e deve ser financiado primeiro. Esses são fundos que retêm a riqueza. São fundos que detêm riqueza em ouro. Então, finalmente, os fundos serão liberados para as pessoas comuns. À medida que os fundos passam por cada trust, o administrador deve usar apenas alguns bancos seguros designados e assinar os documentos apropriados com apenas alguns funcionários bancários
designados nesses bancos. Caso este processo seja ativado e em seguida paralisado por banqueiros fraudulentos ou outros fraudulentos, os prazos para o financiamento chegar a certos e os prazos não chegarem a esses certos fundos e não forem cumpridos, a janela de financiamento então é fechada. Esse é o problema que os membros da família Bush estão bloqueando a liberação de alguns fundos. Segundo relatos, a China Power Construction Group também tem algumas objeções sobre isso. Bom, meus amigos, então, esses são fundos aí que são respaldados por algumas instituições e organizações, né? Porque o que nós temos mais nesse mundo são organizações, né? E são organizações com... É meio incompreensível, né? É meio difícil de compreender, mas eu acredito que cada trust seja um fundo autorizado por cada uma dessas organizações a criar e construir. Né? E para que haja esse fundo, essas organizações precisam fazer as suas devidas assinaturas e fazer essas liberações desses trusts, né? Ou criar este dinheiro a partir do off-ledger, né? Mas assim, estamos observando alguns fundos que estariam sendo abertos nesse Natal, né? E esperamos que possam ter sido resgatados, né? Quem pelo menos estiver nessa linha de frente e tiver esse conhecimento, né? Que possa ter resgatado alguma quantia, e se isso for possível, né? Que Deus abençoe. Mas se não, continuamos aguardando. Pelo que eu vejo, o mundo continua num padrão de espera, né, novamente, mas é normal, né, gente? Daqui para o fim do ano nós vamos ver coisas, ou talvez não, né, mas o forte mesmo estaremos observando aí a partir do dia 3, 4 de janeiro, que é onde a maioria das instituições do mundo voltam aí a funcionar de maneira ativa e sem pausas, né, ou de uma forma, né, mais ligeira e mais rápida. Né? Houve um grande impulso para se fazer isso antes do Natal, por conta de toda essa época que as coisas andam de forma lenta, né? Que é o Natal e o fim de ano. Mas, obviamente, que estarão retomando aí após janeiro, né? Porque aqui é só o Brasil, começa depois do Carnaval, né? Mas fora do Brasil, todo mundo já começa em janeiro e já mete a mão na massa. E principalmente esses centros de resgate e esses funcionários que estão sendo aí praticamente solicitados, né, obrigados a trabalhar em prol desses resgates, dessas trocas, dessa aferição de documentos, emissão de documentos, assinaturas, reuniões. Né? Então, são muitas coisas acontecendo e eu até citei isso hoje, né, mais cedo. E é por isso que eu acredito, e acredito em toda essa movimentação, porque existe muita movimentação bancária em si também, e eu acredito nos títulos em si também, toda a história do GCR-RV, embora nós não tenhamos o visto ainda globalmente, né? Mas o RV nós já vimos, já aconteceu em vários países, né? No Kuwait, Hungria, Brasil, né? E Argentina, Estados Unidos, né? Então, dessa forma, nós estamos indo para uma paridade global, né? Diante do Forex, né? Um real estará valendo a mesma coisa que $1 diante do comércio internacional. E, consequentemente, isso estabilizará um pouco as nações, essa questão da inflação, a questão do porquê as coisas ficam tão caras e parecem que tendem a ficar cada vez mais caras, né? E esse esquema de Ponzi mundial, uma hora vai ter fim, né? Isso é evolutivo, né, gente? Uma hora vai ter fim e uma hora essas dívidas, né, se elas não puderem ser pagas pelos países, né, o que ela vai ter que ser feito, ela vai ter que ser eliminada. Né? É onde eles eliminarão essas dívidas, né, através de um novo sistema financeiro que apoiará o mundo aos ativos e ao lastro-ouro, né? Novamente, que apoiará o mundo e as moedas de todo o mundo sobre os ativos minerais de cada país, né? E é isso aí que eu acredito, né, meus amigos? E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu volto amanhã com novidades, se eu achar algo de relevante,
para trazer para nós, né? Começamos aí uma semana em que todo mundo estará trabalhando em si, né? Só trabalharão trabalharão na véspera praticamente da virada, né? Que é o dia 31, se não me engano, é sexta-feira, né? Se estiver errado, me corrijam, né? Mas trabalharão pelo menos até o meio-dia da sexta-feira e estarão, né? Não estarão trabalhando, talvez, possivelmente, novo no sábado, né? Mas possivelmente após a outra semana, né? É sexta-feira mesmo, né? Dia 31, né, gente? E estarei colhendo as notícias aí e observando, né? Quem quiser sempre vem dar uma passadinha aí para ver a posição desses provedores de inteligência, né? E a minha opinião também diante disso, seja sempre muito bem-vindo. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos em uma só voz. Ao infinito e além! E sempre além, né, meus amigos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela maravilhosa força. Que a semana de cada irmão e irmã seja repleta de bênçãos. Lembrando que a maior bênção existente é a presença do Espírito Santo, de Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso na sua vida. Se você tem isso, você é rico e você é rico de coisas muito maiores do que dinheiro. Então, meus irmãos, vamos pedir mais o entendimento e a presença do Espírito Santo, porque isso sim é riqueza. Né? O dinheiro é coisa aqui da terra, ajuda, mas também algumas pessoas destrói. Né? E a mente das pessoas tem sido destruída muito por conta de dinheiro, por conta de ansiedades, por conta de algumas agonias. Né? Eu peço a todos que vocês possam compreender também esse processo e entender que o que traz ansiedade, que o que traz uma forma diferente de ver, que traz todo esse pensamento negativo, essa coisa de querer, de construir, não sei o que, geralmente, gente, isso não faz bem, isso não é de Deus. Claro que nós devemos ter nossos planos e planejar o futuro sem ambição, sem pisar em ninguém, logicamente, né? Mas temos que planejar o nosso futuro, logicamente, mas temos que entender a nossa realidade e não planejar o futuro em cima de uma realidade que nós ainda não conhecemos, que nós achamos que conhecemos, mas a gente não conhece. Né? Se Jesus volta amanhã, gente, ou até mesmo hoje ainda, nesse finalzinho de domingo, quem será o primeiro a ver? Né? E você vai escolher ficar aqui por causa de 1 bilhão, 1 trilhão? Eu não, meus amigos. A verdadeira riqueza é o Espírito Santo. E a bênção é a salvação, é a maior bênção que a gente tem. Muitos passam uma vida correndo atrás de condição financeira, ou do amor não correspondido, ou lutando contra outro tipo de coisas, se apegando a coisas cada vez mais distantes do verdadeiro princípio de Deus. A gente tem que se voltar para o princípio de Deus realmente e observar o que é bênção na nossa vida. Né? E se observarmos o que é bênção na nossa vida, existem coisas muito mais próximas do que o financeiro agora. Porque o financeiro, gente, é complicado. Não é fácil. A gente vive em miséria porque a gente é suprimido, porque a gente é oprimido. É um ou outro aí que tem hoje em dia é um ou outro aí que tem uma condiçãozinha boa de fazer um churrasco todo fim de semana, né? Fala a verdade, né, gente? E agora, né? E agora a grande maioria. Observar para a grande maioria é muito mais complicado. E é onde vemos que as pessoas pecam porque antes de buscar a Deus, elas buscam outras coisas. E talvez esse um ou outro que faça a diferença aí, ele esteja num caminho, talvez no mesmo caminho que o seu, mas um pouco mais à frente, né? Ou não, porque são tantos caminhos, né? Mas quem segue o caminho de Deus, por mais que esteja atrás, sempre está na frente. Ah! Agora quem pisa nos outros, que é soberbo, por mais que tenha dinheiro, não é feliz. Né? Eu penso assim, pelo menos, né? E é isso aí, né, gente? Vamos que vamos, né? Que tenhamos uma semana abençoada. Que Jesus abençoe a todos vocês de forma infinita, né? Não passe esse fim de ano igual cobra de laboratório, né? Imerso no álcool. Vamos ter fé, né, gente? E cuidar da saúde, cuidar com as aglomerações, né?
É o que o que o irmão aqui pode dizer, né? Mas curtam assim a passagem de ano, né, com a família, com os filhos, e orem, né? Dediquem um tempinho que for, né? Um tempinho é para dedicar um dia inteiro, um ano inteiro, uma vida inteira a Deus, né? Mas eu estou falando para você dedicar um tempinho a uma oração de mão dada com a sua família ali, sabe? Essas épocas é de muita reconstrução, e assim como o bem trabalha para algo melhor, o mal também trabalha para algo pior. E são nessas épocas que muitas tribulações e desencontros acontecem, né? Eu peço a vocês que o espírito de união possa prevalecer, né? Que a lei do amor possa prevalecer, que a humanidade, a humildade, né? Toda a questão da benevolência e misericórdia, que são sentimentos do ser humano, que são dados por Deus para o ser humano, né? Que nós possamos fazer uso deles, né? E o inimigo vai querer destruir o tempo inteiro o fiel, né? Aquele que serve realmente Deus Pai Todo-Poderoso e tem a sua mente blindada, né? Mas esse servo, meus irmãos, assim como Jesus vai caminhar e vai ter bom ânimo, porque ânimo é celestial, é espiritual, e bom ânimo vem de Deus. Se você acorda e sorri, você pode ter certeza que aquele ânimo que você teve, se está te fazendo bem, é divino, é celestial. E é o Espírito Santo querendo falar com você, meu amigo. Então fale com ele. Se você sentir essa alegria, fale com ele nesse momento. Ele está perto de você, eu tenho certeza. Meus amigos, fiquem com Deus novamente. Tenham uma semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu volto amanhã com novidades, talvez amanhã de manhã, se der tudo certinho. Quem quiser vir já sabe, né? Pode chegar, sentar na cadeira, comer uma pipoca. Tchau, tchau, meus amigos. Tudo de bom. Tenham uma excelente noite e uma ótima semana. Abençoada, né? Tchau, tchau.